Amém. Podemos começar agora? Amém. Já estudou? Quantas pessoas já leu o livro de Apocalipse? E quantas pessoas já entenderam tudo que leu? O que é isso? Não é para ler, para entender? Sabe que tem coisas no livro de Apocalipse que não é para entender? Até o próprio João, quando ele abriu o livro e ia escrever, e o anjo do Senhor falou que não escreve isso. Tem certas coisas que não é para a gente entender. E vamos, durante o nosso estudo, esse estudo, meus amados, só a introdução vai umas 5 semanas. Então, imagina 22 capítulos. Então, temos um longo prazo nessa. Eu não tenho pressa. Eu quero que nós estudamos com cuidado e entendemos o que nós estamos estudando. Eu acho tão interessante, quando respondemos a pergunta qual é a importância de estudar o livro de Apocalipse, essa primeira frase: as profecias do Antigo Testamento estão cumpridas no livro de Apocalipse. Nós temos que entender que nós não temos uma Bíblia de 66 livros. Nós temos uma Bíblia de Gênesis 1 até Apocalipse. Eu sempre esqueço qual é o último versículo, mas capítulo 22, tudo é um livro só. É revelação de Deus para nós. É para a gente entender o que Deus queria que a gente entendesse. Então, a linha do tempo fornece uma visão geral, clara, e com as profecias do Antigo Testamento, deixa-me organizar isso, o Antigo Testamento são cumpridos no Novo Testamento, particularmente em Apocalipse, ilustrando a continuidade do plano redentor de Deus ao longo da história. Nós temos que entender que em Gênesis 1 até Apocalipse 22 é uma história só, a redenção do homem. Tem pessoas lá no mundo que falam: não, se Deus soubesse que Adão ia pecar, então por que ele deixou Adão sozinho lá? Deus não quer robô. Ele quer que você ama a Ele mesmo que você quer. Não é porque Ele está te forçando. Quantos, todo adulto aqui, todo mundo tem criança, quase todo mundo, não é? Quantas pessoas já falou com sua filha, o seu filho, pede perdão? Pede perdão. Desculpa, viu? Com entendimento, com aquela vontade de pedir perdão, de jeito nenhum. Pediu porque foi forçado a fazer. Deus quer que nós o amamos por nossa vontade. Eu amo Deus porque Ele me amou primeiro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho unigênito para morrer em meu lugar. Ele me amou tanto que Ele deu o seu Filho. Meus irmãos, os irmãos sabem que eu amo essa igreja. Eu amo cada irmão aqui. Mas eu garanto, vai me perdoar, mas se você estiver no aperto, eu estou pronto a te dar a minha vida, mas eu não daria a vida da minha filha, do meu filho, não. Eu não daria. Você daria o netinho, Edianor? Netinho? Não, de jeito nenhum. Porque nós amamos os nossos filhos, os nossos netos. Na verdade, mas Deus deu o seu filho. Esse foi seu plano desde a eternidade. Gênesis capítulo 3, é a primeira profecia. Que a sua semente, o semente de Deus, vai esmagar o semente de Satanás. E tudo já está no programa que Deus queria. Então essa é uma boa razão para estudar Apocalipse. Porque vamos acabar estudando o livro inteiro.
O foco do Antigo Testamento é principalmente sobre Israel, o Messias vindouro e a aliança de Deus. E tem várias alianças no Velho Testamento. E agora nós estamos na aliança que? A graça. A aliança de Abraão foi feita entre quem? Deus e a aliança mosaica foi feita entre quem? Deus e Moisés, o povo de Israel. A aliança davídica foi feita entre quem? Deus e muito bem. A aliança do Novo Testamento foi feita entre quem? Deus e nós? Não. Deus e o Senhor Jesus Cristo, que não pode ser quebrado. Já pensou? Todos os outros foram quebrados de forma condicional e o homem não deu conta do recado. Não deu, mas Cristo deu. Quando nós ainda éramos fracos, Ele morreu no nosso lugar. Ele ressuscitou dentre os mortos e agora Ele está sentado à destra de Deus, fazendo intercessão por nós. Então, o foco do Antigo Testamento é principalmente sobre Israel, o Messias, vindouro e a aliança de Deus. Apocalipse focaliza-se no fim dos tempos, no retorno de Cristo e no julgamento final. Esta é a Apocalipse. Tem muitas pessoas, eu sei, hoje é noite já. Hoje à noite você gostaria de saber o quê? Quem é a mulher que está andando em cima do que foi tragar o jogo? Quem foi? Você quer saber como é o cordeiro com 7 olhos, com chifres e tudo? Como é? Essa hoje nós queremos pular para saber esses mistérios, mas nós temos que começar entendendo a razão de Apocalipse. Continuando. O estilo de Apocalipse muitas vezes é poético, simbólico e metafórico. É interessante essas palavras. É altamente simbólico e apocalíptico, usando imagens vividas. Eu estou lendo Apocalipse, eu acho que pela 4ª, 5ª vez só dessa Bíblia. Eu fico impressionado quando eu estava lendo. Eu tentei de imaginar o que João estava vendo. Já leu com esse propósito? Ver como é? Vendo o Senhor Jesus Cristo, como é que você ia descrever? Eu acho que ficaria gago, tentando de achar palavras. Eu não achava. E o João faz uma descrição que vamos ver o significado dessa descrição. Você vendo o cordeiro, como ele viu, com os chifres e os 7 olhos e tudo, ou seja, os outros símbolos, cada cavalo, vermelho, amarelo, preto e tudo, branco, o que simboliza isso? O João deu conta que deu inspiração do Espírito Santo, deu tudo, deu para explicar tudo. Eu admiro. As temas-chave do livro: redenção, julgamento, restauração e a vinda de um rei. O Messias era profetizado no Velho Testamento. Agora nós temos o livro de Apocalipse que mostra o rei dos reis que vai chegar. Eu cansei dos reis dessa terra. Cansei. Eu falo às vezes com o Dona Suzane, eu acho que eu já bebi demais. Não, já cansei. Faz um trato e paz um dia, faz uma semana e já quebra o trato. E tudo. Promete fazer uma coisa e faça o outro. É uma coisa triste. Mas um dia vamos ter o Rei dos Reis aqui. E Apocalipse fala sobre o evento. A vitória final do bem sobre o mal e o estabelecimento de um novo céu, uma nova terra. Eu lembro uma vez que estava sentado com homens, com os pastores e tudo, e estava falando sobre o céu.
E nós conversamos e tudo, cara, não vai ser bom demais de ver as ruas de ouro, a mansão, isso, aquilo. O que é mansão? Serão prédios? E uma pessoa falou que não é nosso próprio corpo e entrou naquilo. Eu falei com os pastores e os homens presentes, eu falei, sabe o que me anima sobre o seu? Eu disse, o que é? Eu não vou precisar brigar contra o pecado mais. Ficar sem pecado, sem aquela luta de organizar os pensamentos e só focalizar em agradar a Deus e não agradar a minha própria carne, vai ser bom demais. Eu estava lendo o Apocalipse nesse dia, hoje até, eu leio todo dia, e eu estava lendo, eu comecei a pensar, puxa Deus, o que vamos fazer lá no céu mesmo? Porque tem pessoas que vão morrer durante a tribulação, eles vão ficar no redor de Deus, louvando Deus, de dia e de noite. Eu pensei, aí Deus, o que eu vou fazer? Não é? É uma coisa estimulante. Eu não sei, esse negócio. Para que o computador foi inventado, para envergonhar a pastora, eu garanto. Importa-se. Bom, vamos lá. As profecias do Antigo Testamento, então, são cumpridas parcialmente no Novo ou no livro de Apocalipse. Expectativas messiânicas. Prediz um servo sofredor e um rei triunfante. Essa é no Velho Testamento. Abrem nas suas Bíblias o Isaías 53. Isaías 53. Vamos ler. O editor, você tem uma voz boa e tudo, leia versos 1 a 8, principalmente, para nós. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores, e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim
ele não abriu a sua boca, da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Amém. Já pensou? Se eu fosse escrever o que o Senhor passou uns 2000 e tantos anos atrás, se cada pessoa fosse sentar agora e escrever o que ele passou, eu confio que ninguém daria conta de escrever como Isaías escreveu uns centenas de anos antes. Já pensou? E essa é mostrada no livro de Apocalipse como cumprido em outros livros também. Então, é maravilhoso. Retrata Cristo como Cordeiro e Rei, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Esse é o Apocalipse. Só Zacarias 9:9 fala assim: alegre-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre montado sobre um jumento e sobre um jumentinho de jumenta. Eu li isso hoje também, porque eu estou lendo em Mateus e Apocalipse agora. Eu li também sobre esse tipo de coisa em Mateus. Mas que coisa maravilhosa! A Bíblia é um livro só, que nós podemos ver em cada etapa como Deus se revelou para os homens. Continuando. Nós temos de ver a natureza da profecia. Condicional e muitas vezes ligado na fidelidade de Israel do Velho Testamento. No Novo Testamento está ligado com o Senhor Jesus Cristo. Incondicional é outro tipo de profecia e aliança também, concentrando-se na soberania de Deus e no plano final. Essa nos direciona para o livro de Apocalipse. Cumprimento muitas profecias vistas como cumpridas na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo e descreve eventos futuros que ainda não foram cumpridos. Esse é o nosso livro de Apocalipse. Também segundo Tessalonicenses, Mateus. Tem vários livros do Novo Testamento que tem profecias que não foram cumpridas ainda, mas serão cumpridas. Fala, quando, pastor? Apocalipse. Nós sabemos no livro de Apocalipse que um dia vai acontecer, mas não temos como saber quando. Quantas pessoas querem saber quando você vai morrer? Também eu não quero saber, não. Eu espero que vai durar muito tempo. Já durou muito tempo, mas muito tempo mais ainda, porque temos que terminar o estudo pelo menos de Apocalipse. Mas quem quer saber? Obrigado. Amém. Deus falou, até o Senhor Jesus Cristo falou, que essa está somente na mão do Pai, Ele quem sabe. As profecias do Antigo Testamento estão cumpridas no livro de Apocalipse, no contexto da aliança. Podemos ver muitas coisas aqui também. Enfatiza as alianças mosaicas e davídicas. Eu estou apanhando aqui, vai me perdoar a vergonha que eu estou passando. Introduz uma nova aliança por meio de Cristo como culminando na vida eterna. Então, esse é o nosso livro de Apocalipse. As profecias do Antigo Testamento são ricas em temas de redenção e julgamento. Eles geralmente se concentram na nação de Israel, prevendo suas provações e eventual restauração. Eu fico admirando esse tipo de coisa, porque eu vejo a salvação sempre foi pela graça, nunca foi pelas obras da lei, nunca foi pela graça. Foi pela graça que Deus ofereceu
uma salvação para Israel. Foi pela graça que Deus prometeu para Abraão que a sua semente seria como a areia do mar. Era tudo pela graça. E agora, hoje em dia, ainda é pela graça. Eles geralmente se concentram na nação de Israel, prevendo suas provações e eventual restauração. Eu dou graças a Deus pela vida de Israel. Às vezes eu estou lendo sobre eles e eu fico abismado, pensando, como é que esse povo é tão cabeça dura? E depois chega naquele pensamento do meu coração e fala, você viu também? Também, Deus, eu sei, e nós somos também. Mas vendo como Deus atuou na vida de Israel e como Ele vai atuar através do livro de Apocalipse, dá para entender melhor que a gente faz mal porque a gente é? Não tem outro. É isso, eu sou pecador salvo pela graça de Deus. Figuras-chave como a Messias são apresentadas como profecias, como as encontradas em Isaías e Miqueias, descrevendo as características e a missão desta figura vindoura, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. Bom, o livro de Apocalipse é atribuído a João, apresenta uma visão dramática e simbólica do fim dos tempos. Nós temos de entender que tem várias maneiras que o povo olha as detalhes de Apocalipse, como a Igreja Católica. Eles vejam, a doutrina é que nós estamos já no milênio. Essa razão que tem o Papa, que é o Vicar de Cristo, representante de Cristo. É a razão que eles veem as coisas simbolicamente sobre o milênio. Nós acreditamos, e a Bíblia ensina, como batistas, nós aceitamos a palavra de Deus como literal. Nós somente entendemos de outra forma quando a Bíblia, obviamente, está dando um símbolo, ou, como ele falou, o João falou, eu vi o seu, como foi, aquela palavra, como, mostra que ele está dando uma figura, ele não tem outro jeito de descrever e tudo. Então, essa não é literal, mas o que está literal, nós aceitamos assim. E o milênio ainda está na frente, como vamos estudar. Ele enfatiza a vitória final do bem sobre o mal e retratando o retorno de Cristo e o estabelecimento de um novo céu e uma nova terra. De novo eu digo, sem pecado. As imagens são vívidas e muitas vezes difíceis de interpretar, cheios de símbolos como a besta, o cordeiro e a nova Jerusalém. Eu penso, nós estamos lendo o Apocalipse, que já estamos lendo muito o Apocalipse, porque eu sabia que o estudo ia sair, eu estou estudando e tudo. É uma coisa interessante, como vai ficar esse novo Jerusalém? É quadrado, não é? Tudo quadrado e tudo. Vai ficar lá em cima, vai ser conectado na terra, como é que vai? Eu dei uma resposta, quer saber como? Eu não sei. Eu não sei, mas Deus vai funcionar perfeitamente como Ele já falou que vai funcionar. Apocalipse serve como um ponto final da narrativa bíblica, unindo temas do Antigo Testamento enquanto introduz novos elementos de esperança e julgamento. Veja comigo no último capítulo de Apocalipse. Lembrando que eu acabei de ler o ponto final da narrativa bíblica. Capítulo 22, versos 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém acrescentar essas coisas, Deus fará vir
sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Então, quando eu falo que é o ponto final, é o ponto final. Aqui Apocalipse 22. A relação entre as profecias do Antigo Testamento e o Apocalipse é de continuidade e cumprimento. Onde a primeira estabelece as bases para a visão climática, a segunda do plano final de Deus para a humanidade. Nós temos que entender, quando a Bíblia fala sobre essas coisas que vão acontecer, Deus está interessado no quê? Todo mundo levanta o seu dedo. Está interessado nisso. Amém. E essa razão que Cristo veio ao mundo para dar sua vida para o pecador que merece o inferno. Eu já falei com tantas pessoas sobre Cristo. Eles falam: eu só quero o que eu mereço. Eu não. Eu mereço o pior lugar no inferno. É isso que eu mereço. E vocês merecem também. Querem? Edilor, quero o pior lugar. É chato e tudo. Eu já procurei essa palavra no dicionário, não acho. Nós não queremos isso. Nós queremos a salvação pela graça. E Apocalipse que aponta a gente para esse evento da humanidade. Os que coloquem a sua fé no Senhor Jesus Cristo serão salvos por eternidade. Quero ilustrar como as profecias do Antigo Testamento se conectam com o livro de Apocalipse. Vamos detalhar exemplos e temas específicos que demonstram essa relação. Então, no lado, isso, naquele lado, profecia do Antigo Testamento, nesse lado, conexão à revelação. Ou seja, Apocalipse, sabe? Eu não expliquei. O nome Apocalipse significa o quê? Revelação. No TV e nos filmes e tudo significa o quê? Bagunça, destruição e tudo, mas não é não. É revelação. Então, conexão da revelação, Apocalipse. Bom, em inglês a palavra é revelação, ou seja, revelation, tá? Profecia no Antigo Testamento, Isaías 9, versos 6 e 7 fala: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino. Vamos ver do outro lado, Apocalipse 19 e 16. E no manto e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Cumprimento, tá? É o cumprimento do papel messiânico, enfatizando a autoridade e realeza de Cristo. Jamais ele vai entrar nesse mundo como humilde servo. Ele vai entrar como Rei dos reis. Amém. Ontem tinha uma demonstração nos Estados Unidos inteiro contra o Trump. Fala: nós não queremos rei. É uma bobeira, porque se o Trump era rei, ele mandava os soldados para matar todos esses sujeitos que estavam rebelando contra ele. Não era rei, é soberano. Mas vamos ter o rei, o Senhor Jesus Cristo, e não o rei humano. Servos sofredores, Isaías 53, que o irmão Edianor leu, descreveu o servo sofredor que carrega os pecados. Desculpa. 7.
Já foi, não é? Isso. Então, Apocalipse 5, 6. Olhei essa que estava, deixa eu mudar o lado. E olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, o cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Eu li esta hoje. Eu pensei, como é que aparece 7 chifres, 7 olhos? Onde é que fica esses olhos? Você tem uma mente de criança? Eu tenho. Eu imagino, como é que fica isso? 7 chifres, 7 olhos e tudo, mas tudo mostrando a soberania de Deus e a sua capacidade de reinar e salvar. Essa imagem conecta o servo sofredor ao papel sacrificial de Cristo no Novo Testamento. Tem mais. Julgamento e restauração, Joel 2, 28 e 30 a 32. Podia mostrar aqui? Henrique, podia ler para nós também. Joel 2, 28 a 32. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo, e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o meu nome, o nome do Senhor, será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor já chamar. Amém. Sabe a parte mais gostosa que eu gostei dessa leitura? Assim como disse o Senhor, falou, acabou. Tem uma expressão que as pessoas falam, Deus falou, eu creio, então está feito. Negativo. Deus falou, está feito, independentemente daquilo que eu creio ou não creio. Tá? Então, fato é derramamento do Espírito e do julgamento vindouro, prometendo restauração ao povo de Deus. Então, a conexão de revelação é Apocalipse 21, versos 1 a 4. Nesse lado agora, eu vi um novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Descer para onde? Como eu falei antes, eu não sei. Eu acho que até terra, mas eu não sei. A nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Esse é o cumprimento de Joel. E vamos ver mais na frente. E a nova aliança? Jeremias 31, versos 31 a 34, prediz uma nova aliança onde Deus escreverá sua lei no coração do povo. Mais uma vez, vamos ver que não vamos ter pecado mais. Vai ter a lei escrita aqui, vamos ter a vontade de obedecer. Abre lá Jeremias 31, versos 31 a 34. Irmão Paulinho, podia ler para nós? Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor.
Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um o seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. É bom demais. E ó, o versículo que vem na minha mente é o quê? Conheceremos como somos conhecidos. Vamos precisar de aprender alguma coisa lá no céu? Vamos louvar o Senhor e o mais que vamos fazer, vamos ver quando chegarmos lá. Tá? Apocalipse 21:6, e disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. É uma coisa maravilhosa. Nós temos que entender que tem termos de continuidade, símbolos e imagem, a soberania de Deus. Ambos os textos enfatizam o controle de Deus sobre a história. As profecias do Antigo Testamento geralmente retratam o julgamento de Deus sobre as nações, enquanto o Apocalipse retrata o julgamento final e a vitória final de Deus. Eis a razão que nós estamos estudando Apocalipse. O pastor viu, mas ainda não estamos estudando. Mas vamos chegar lá, não se preocupa não. Vamos chegar lá. Os termos de esperança e restauração prevalecem em ambos. O Antigo Testamento espera um tempo de paz e restauração para Israel, enquanto o Apocalipse culmina na promessa de vida eterna e uma nova criação. Essas conexões ilustram como o Antigo Testamento estabelece as bases para os temas e eventos descritos no Apocalipse, criando uma narrativa contínua em toda a Bíblia. Vamos ver rapidinho, eu tenho 3 minutos. É absolutamente impossível. Mas vamos ver algumas coisas aqui. Linha de tempo. De 1400 até 1000 anos antes de Cristo. Aliança com Abraão. Deus promete a Abraão que por meio da sua descendência todas as nações serão abençoadas. Gênesis 12. Cumprimento em Cristo Jesus, descendente de Abraão, traz salvação a todos. Gálatas 3. Todos nós somos filhos de quem? De Abraão, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. 740 até 680, profecia messiânica, Isaías profetizando o nascimento de uma criança que será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte. Isaías 9, versos 6 e 7, que já lemos também. Cumprimento, Jesus nasceu cumprindo a profecia de uma Messias divino. Lucas, capítulo 2, verso 11. Então, continuando, 700 a 600 a.C., servo sofredor, Isaías descreve um servo que levará os pecados de muitos. Isaías 53, que o irmão Ediador leu. Cumprimento, crucificação e sacrifício de Jesus Cristo pelos pecados da humanidade. Mateus 27, 46 e João 1, 29. 600 a 500, nova aliança. Jeremias profetiza uma nova aliança onde Deus escreverá sua lei no coração do seu povo. Jeremias 31. Cumprimento da nova aliança estabelecido por meio da morte e ressurreição de Jesus. Lucas 22, 20, Hebreus 8, versos 6 a 13. 500 até 400, restauração prometida. Zacarias fala de um futuro rei
vindo a Jerusalém, humilde e montado num jumento, que já lemos hoje. Cumprimenta a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, montado num jumento. Mateus 21, 5. 401, período de silêncio, 400 anos de silêncio profético que antecedem o Novo Testamento, Malaquias. E 30 a 33, a crucificação e ressurreição de Jesus cumpre as profecias do servo sofredor que estabelece a nova aliança, Mateus 27 a 28. Cumprimento, a ressurreição de Jesus confirma seu papel como Messias, 1 Coríntios 15. 95, revelação dada a João. João recebe visões do fim dos tempos, incluindo a vitória final de Cristo. Cumprimento, Apocalipse, retrata a ressurreição final e a restauração final e a nova criação. Apocalipse 21, versos 1 a 4. Então, Apocalipse, a revelação, a primeira promessa ministrada no livro de Apocalipse é para os leitores do livro. E vamos começar isso, Aprendeu alguma coisa hoje? Eu aprendi que é muita coisa para ler, mas o que me impressionou nesse estudo, quando a gente estava preparado, é o fato que o livro, a Bíblia, é um livro só. Amém. Conectado em tudo. Não temos nada de vergonhar, meus irmãos. Eu passei por 2 minutos, mas ninguém morreu de fome. Então, vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de explicar um pouco sobre a razão de Apocalipse. E pedimos, Pai, que o Senhor possa realmente abençoar nosso estudo, que possamos crescer na fé, por entender o programa do Senhor, a sua própria programação do século. E Pai, é glorioso ver que não é uma coisa que vai acontecer, está acontecendo. A revelação começou em Gênesis 1, está continuando até o fim. Nós te agradecemos também que tudo vai acabar, menos 2 coisas: o amor, porque o Senhor é amor, e a tua palavra é estabelecida por eternidade. Amém. Nós te louvamos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, muito obrigado pela atenção. Lanche, orar pelo café. Vamos orar. Precioso Pai, abençoe o nosso tempo de comunhão e a comida que foi providenciada. Que o Senhor possa ser glorificado em tudo. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém? Amém. Então vamos no trato.